Na tela, então, os prováveis times do Botafogo e do São Paulo. Vamos lá, Botafogo tem John no gol, Vitinho, Jair Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano. Meio campo, Gregory mais Marlon Freitas. E a dúvida, Léo, Patrick de Paula, Matheus Martins. E no ataque, Arthur, Savarino e Igor Jesus. Do lado do São Paulo, Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Meio campo, Alisson, Marcos Antônio e o Luciano um pouquinho mais à frente. E o Lucas Ferreira, que ganhou a posição. Ferreirinha para facilitar. E o Caleri de volta ao time depois da suspensão. Bom duelo também, Léo. Acho que os dois times... O Botafogo em reconstrução e o São Paulo tentando se reconstruir depois de tantas lesões, mas é um jogo interessante. É um jogo bom. O Botafogo tem uma dúvida que pode mudar bastante a escalação. Então, se joga o Matheus Martins, ele deve ir para o lado esquerdo e aí o Savarino joga como 10, como meio armador. Se jogar o Patrick de Paula, aí um meio campo de mais força física, de mais ocupação, mas que não necessariamente é o melhor para o Botafogo neste duelo. Eu acredito que a opção com o Savarino circulando um pouquinho mais seja uma opção mais interessante para o Renato Paiva, para jogos em que o Botafogo tenha menos a posse, que possa jogar em transição, em contra-ataque. Aí sim, essa composição com Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula pode ser a melhor, como foi no caso do confronto com o Palmeiras no Allianz Parque. Com o Botafogo comandante, a tendência é que o alvinegro tenha que ditar o ritmo do jogo e aí com jogadores um pouco mais criativos, você aumenta o seu repertório, que o Botafogo ainda tem dificuldade nisso, até natural que ainda tenha dificuldade em furar defesas mais fechadas, como é a minha expectativa que o São Paulo vá se apresentar no duelo de amanhã. Do lado do São Paulo é um time que se defende bem, que tem sofrido poucas situações de gol, ameaças ao gol defendido pelo Rafael, mas que quando tem a bola tem dificuldade ainda de mecanismos ofensivos. Depende muito do jogo pelas pontas, principalmente com o Ferreirinha, que tem ido bem nos últimos jogos, o jogo de 1 para 1, de drible, de decisão individual, mas a gente vê pouco trabalho coletivo de jogadas criadas para um time que tem pretensões altas dentro do Campeonato Brasileiro e na temporada. Lembrando que o São Paulo ainda não venceu nesse Brasileirão, são 3 jogos e 3 empates, 2 jogando dentro de casa. Então é um pouco difícil projetar como será o São Paulo fora de casa, com o Zubeldia tendo que mostrar resultados. Acho que essa situação também não é legal, Léo, de a cada rodada tem um alvo aqui na testa. E aí você fica adiando um trabalho ou não adiando um trabalho, mas parece que não tem confiança nenhuma. E é difícil jogar sem o Oscar, sem o Lucas. E essa é a grande questão para o São Paulo, para 2025. Inicialmente ele tentou uma linha de 4 com o quarteto à frente. Luciano, Lucas, Caleri e Oscar. Não deu certo, o São Paulo foi muito vulnerável. Ele abriu mão do quarteto para colocar uma linha de 5 defensiva. No final do Campeonato Paulista, ele volta com o quarteto mais essa linha de 5. Só que ali ele perdeu o Oscar e perdeu o Lucas. Ele não conseguiu recuperar esses dois jogadores de lá para cá. O Oscar até jogou no sacrifício contra o Tadjeres, mas novamente se lesionou. Então, não dá pra gente dizer que com a linha de 5 ou com o São Paulo, com o Ferrarese, ora um lateral direito, ora um terceiro zagueiro, com de repente o Cédric pelo lado direito, o São Paulo será mais seguro e terá esses mecanismos de frente. Porque esse teste a gente ainda não viu com uma certa frequência no time do São Paulo. Mas cabe também ao Zubeldia criar um repertório, alternativas, que o elenco do São Paulo concede. Não acho que seja um grande elenco, acho que o São Paulo tem uma expectativa maior do que a realidade, assim como era na temporada passada, em que para mim o Zubeldia fez o que dava para fazer com o elenco que o São Paulo tinha. Teve um acréscimo com a chegada do Oscar, um bom jogador, mas não é um elenco muito diferente do que foi o elenco do São Paulo na temporada passada. Ele não é muito superior ao que o São Paulo conseguiu produzir no ano passado. Veremos como o São Paulo vai desempenhar diante do Botafogo. O São Paulo também abriu mão de muitos jogadores. Na saída foram quase 16, 18 jogadores. 18 jogadores. E tem alguns ali que dava para manter no elenco até para trabalhar com esse calendário lotado. Agora ele antecipa a chegada do Wendel, claro que é um lateral de seleção brasileira, um excelente reforço, mas o Enzo Dias parece que está na frente do Wendel, Léo. Investiram forte para ele chegar antes. O Enzo Dias é uma grata surpresa, né? Que ele tenha ido tão bem, acho que consolidado como lateral esquerdo do São Paulo. O fato de você não ter tantas opções abre um espaço para um pedido da torcida do São Paulo recente, que é a utilização de garotos da base. Então você pode colocar, por exemplo, o Lucas Ferreira para jogar. Ele foi muito bem no confronto da Libertadores no meio de semana passado.
é uma possibilidade de que ele jogue com mais frequência, jogador que tem esse 1 contra 1 bem forte. 1 contra 1 do lado direito dele é forte, o Ferreira tem um 1 contra 1 do lado esquerdo, com a volta do Calleri no comando de ataque do São Paulo. Muda bastante a forma de jogar, né, Isa? Se a gente pensar na escalação ideal do São Paulo com o Oscar e com o Lucas, é um desenho bem diferente desse que o São Paulo tende a colocar diante do Botafogo. Claro que sem o Oscar e sem o Lucas é uma coisa, mas lembrando que o Zubeldia, e essa é uma das críticas a ele, teve um mês, quando ele foi eliminado, quase um mês, quando ele foi eliminado do Paulistão, para treinar esse time, e ele já sabia que não teria o retorno do Lucas. Obviamente ele contava com o Oscar, mas já era uma peça a menos, Léo, e ele não conseguiu ali dar um jeito no time. Ofensivamente, de fato, o São Paulo tem tido muita dificuldade. O São Paulo passa aquela impressão que faz muita força para jogar, né? É muito difícil para o São Paulo conseguir caminhar, encontrar, criar oportunidades de gol. Mas se serve de alento, o São Paulo tem sido seguro na sua parte defensiva, não tem sido vazado, então é um ponto, ou com tanta frequência não tem sido vazado, né? Apesar do resultado não ter agradado a torcida no meio de semana passado pela Libertadores, mas é um São Paulo que pelo menos no Campeonato Brasileiro até aqui tem sido seguro defensivamente. Rapidinho, o Botafogo tá brigando com Inter, Palmeiras e Flamengo esse ano? Neste momento ainda não, acho que é um time que pode crescer, mas e veremos quais reforços o Botafogo vai contratar na janela de meio de ano, e isso pode ser determinante para o segundo semestre de cada time, principalmente aquela janela que vai abrir antes da disputa do Mundial. Podemos ter um Campeonato Brasileiro até o Super Mundial e outro depois dessa janela para o que seria mais ou menos o segundo semestre do Campeonato Brasileiro. O João Textor tem bala na agulha para fazer esse esforço no mercado e trazer jogadores qualificados. Para mim, o Botafogo teve uma queda no seu nível técnico do seu elenco do ano passado para esse. O Arthur claramente não é um jogador do nível do Luiz Henrique. O Santi Rodrigues ainda não desempenhou no mesmo nível do Almada e nem sei se ele consegue chegar no mesmo nível que o argentino. Então, só nessas duas peças você já vê uma queda técnica. Por enquanto, a gente desculpa por qualquer coisa o Renato Paiva. Vamos ver a continuidade do trabalho. Vamos trocar de esporte? Porque lá no... De Botafogo e São Paulo. Tem uma questão curiosa aí, que é a volta de um jogador. O Calleri vai voltar, saiu de suspensão, volta para o jogo. E se a gente der uma pensada assim, no fim das contas, de maneira indireta, quem foi colocando o Zubeldia na situação que ele está agora, e nem por culpa dele, mas nem por culpa voluntária, que eu quero dizer, não por dolo, mas por culpa dele, foi o Calleri. O cara perde aquele gol contra o Sport na primeira rodada, no jogo no último jogo entra, é expulso assim que entra, então ele tá meio que quase que devendo, né? Ele que meio que colocou o Zubeldia nessa, né? E que pese outras questões do trabalho, da base, tudo isso que a gente já tem debatido. Mas o Calleri é uma figura central, que tá de volta. Lembrando, né, que ele perdeu o pênalti contra o Botafogo lá atrás também, na Libertadores. Pois é, então a gente pode até voltar, né, a esse jogo, a esse confronto da Libertadores ano passado. Curiosamente, de novo, Botafogo e São Paulo agora na quarta-feira. Lembrando que o Calleri, naquela eliminatória da Libertadores, perdeu um gol no Nilton Santos, e no Morumbi ele perdeu um gol mais feito ainda. Sim. E, embora tenha feito o gol de empate de cabeça, perdeu a penalidade, né, abrindo as penalidades no travessão. Esse era o Calleri 2024, que depois da perda da Libertadores murchou completamente, né? E aí a gente viu o Calleri de 2025 com novas responsabilidades, né, Tivani? Saiu o Rafinha, ele virou o capitão do time, capitão argentino do técnico argentino. E embora tenha começado, fisicamente bem mais envolvido, mais teve aí um jejum de gols o perseguindo, e você descreveu os últimos jogos. É impressionante o que aconteceu com o Calleri com o time nos últimos jogos. Ele foi né? Exato. Desde o pênalti perdido contra o Sport logo aos 3 minutos da primeira partida do Brasileiro. São Paulo não ganhou nenhuma no Brasileiro. Na primeira, o Calleri perdeu um pênalti aos 3. Aí você lembrou. O Galo, ele entra no segundo tempo, é expulso logo quando entra. Contra o Cruzeiro, ele não joga. E, em relação à Libertadores, boa estreia contra o Tadieres, participa, mas tem o gol da redenção anulado. E contra o Aliança, ele tem a bola do jogo
Chuta na na trave. última bola ele chuta no travessão. Além dessa fase, tem essa questão da liderança, né? Porque ele, como novo capitão, e deu aquela declaração depois do jogo com o Mirassol, falando quanto estava sendo difícil substituir o Rafinha e tudo mais. Ele é ótimo ponto seu, porque ele acaba indiretamente sendo o jogador talvez mais confiável para o Zubeldia, mas ao mesmo tempo é o cara que deixou o técnico nessa situação, né? Na roça. E essa história dele ser capitão, né? Ele vai ser capitão amanhã, provavelmente. Será que tirar a tarja de capitão é pior para ele? Seria pior, não, do ponto de vista psicológico, sei lá. Pois é, né? Essa é uma coisa bem interessante, porque eu acho que o São Paulo, depois que perdeu o Rafinha, não tem exatamente um capitão. O líder do time, e até por isso que renovou o contrato, é quem teve agora a embolia pulmonar, o Luiz Gustavo, mas que normalmente não usava a faixa, né? A faixa é ora Caleri, sem o Rafinha, ora Caleri, ora Lucas, ora Luciano, e o Zubeldia resolveu fixar o Caleri. O São Paulo não tem, o Luciano é um capitão, foi capitão contra o Cruzeiro, mas ele é todo, né? Sim. O Lucas não é exatamente ausente ainda, um capitão. Então vai tirar do Caleri e vai dar para quem nesse momento, né? Pode ser até que quando o Lucas voltar, vá para o Lucas, embora ele não tenha muito o perfil. O Arboleda, que é o mais antigo. Iria para ele como o melhor jogador do time, como o craque do time, né? Como seria foi isso algumas vezes como, na história lá, do como o São Neymar Paulo. É capitão do Santos, sei lá, isso, mais ou menos isso. Exatamente. Na história do São Paulo também já teve isso, né? O Careca já foi capitão, o Miller, sem exatamente serem líderes, né? Uhum. O Silinho gostava de dar a abraçadeira pro melhor jogador, né? Sim. Pode até ser uma solução, mas o fato é que o Caleri precisa reagir em todas as frentes. Eu acho na frente do centroavante e também da liderança que representa, né? O São Paulo tá precisando muito dele. Tá precisando, né? O Zubeldia tá precisando muito dele, né? Ele tá devendo, vamos dizer assim. Isso. Pro Zubeldia, tirando o Caleri, o Arboleda volta, é isso também? O Arboleda volta, treinou normalmente, né? Ele tava com aquele incômodo muscular que o tirou no intervalo do jogo do Aliança, nem me lembro disso, e o tirou do jogo com o Cruzeiro e fez bastante falta. Embora o Juan tenha jogado no limite dele, a questão da bola aérea muda muito, né? O Arboleda é um ótimo esteio da zaga. E voltando, Tironi, ele me faz pensar o que o Zubeldia vai armar no Rio. Se é o time que vinha jogando fora de casa com aquela linha de 3 zagueiros que às vezes virava a linha de 5, ou é esse time mais recente que ganhou o Ferreirão como uma opção pelo lado direito, né? Então, acho que ele tem essas alternativas testadas meio à força nos últimos jogos, mas mesmo o São Paulo precisando ganhar, contra o Botafogo no Newton Santos, eu usaria o sistema mais cauteloso, a linha de 3 ou de 5. O Zubeldia tem uma questão, né? Não só pela situação que ele está colocado por um fio, mas é que ele ganhou, vamos dizer assim, 2 jogadores nessa má fase, o Ferreirinha e o Ferreirão, os 2 pontas. Isso. É difícil você vai falar, não, então o Ferreirinha vai pro banco? Não. O Ferreirão vai pro banco? Também fica meio estranho você imaginar que o cara vai pro banco, com todas as questões. O cara é da base, é o cara que tá vingando mais na base, tá jogando bem, foi um dos melhores no empate contra o Cruzeiro. Então é difícil você tirar o cara. Qualquer um dos 2. Tirar um dos pontas. Deixando os 2 pontas, fica difícil você fazer a tal linha de 5. Fica. A não ser que você tirasse o Luciano. Você tirasse, como sempre, o Luciano. Pode ser. Eu acho que essa solução talvez fosse a que mais agradasse a população, né? Isso, a massa, a torcida. A massa, as cornetas todas. 3 zagueiros, o defensor defensivo que funciona, com os 2 jogadores de frente que estão funcionando. Não agradaria, nós vamos falar desse tema daqui a pouco, não agradaria os analistas ex-jogadores. Eles falariam que o Zubeldia está sendo covarde, né? Provavelmente eles gostariam de... mesmo com 2 pontas? Sim, porque eles gostariam provavelmente do Luciano no lugar ou do Cédric ou de um dos zagueiros, né? Porque assim né? Assim mas aí você abre mão dos 3 zagueiros. Pois é, né?
Não, mas ficou claro que os 3 sem o Arboleda e com 2 zagueiros fica difícil. O time fica mais vulnerável, foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Foi o primeiro gol que o São Paulo tomou. É aquele cobertor curto, né? É aquele cobertor curto. Você coloca mais atacantes, o time fica mais vulnerável, né? Então, quando um jogo contra o Botafogo fora, né? Não é pois eu espero que seja... E também, digamos, que comece o Ferreirinha, que vem sendo o artilheiro do time, e como ele não tem aguentado nenhuma vez os 100 minutos, aos 20 ele já cansa, poderia ser o Ferreirão a opção, a vaga dele, quando ele cansar. Hoje o que está acontecendo? Ele cansa e não tem quem ele colocar, né? Então, mas não dá para fazer isso que eu te falei? Linha de 5, Cedric, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo. Alisson, Marcos Antônio. Ferreirinha, Ferreirão, Caleri. Dá, fica um rombo no meio, mas dá. É tipo um 3-4-3, né? É que assim, é isso, né? O Botafogo joga com 3 volantes hoje. Né? Enfim, dá para fazer o 3-4-3, mas eu não sei se agora... até é engraçado, né? O Luciano vai saindo do time com qualquer alternativa. Contexto, né? Que aconteceu. Não que ele esteja jogando bem também, não está jogando bem como os outros. Não sei. O Luciano, ao mesmo tempo, é um jogador com a turma lá, Marlon Freitas, Gregory, Patrick de Paulo, todo mundo dando braçada. O Luciano dá as braçadas dele também, né? Sim, verdade. Né? Não sei. Muito bem, então tem uma incógnita sobre o que sobre time o sistema. Vai jogar. E o Botafogo, hein? O Botafogo é curioso, né? O Paiva foi contratado sem grande respaldo do torcedor, vem de uma derrota pro Bragantino, o time foi muito criticado. O Botafogo tem os mesmos pontos do São Paulo, só tem mais vitórias. Então, o Botafogo tem um ponto a mais. Tem um ponto a mais. Ele empatou. Ele começou bem, né? Ele empatou com o Palmeiras no Allianz e ganhou do Juventude bem em casa. Esse jogo do Bragantino que deu uma balançada na campanha, né? Agora ele tem jogado nos jogos principais com esse trio de meio que eu falei, né? Do Gregory, Marlon e Patrick, não jogado mais no 4-2-4, e com 3 atacantes, o Arthur, que era do Palmeiras, o Igor, Jesus e o Savarino. É mais ou menos esse o time que tem jogado, deve jogar contra o São Paulo. Hoje vocês conhecem mais o time do Botafogo, que perdeu muito poder ofensivo em relação ao time do ano passado, evidentemente, com as saídas. Mas dá para entender mais qual será a escalação do Botafogo do que a escalação do São Paulo provavelmente dita. Muito bem, tem mais um tema para a gente falar sobre aqui, mas só quero lembrar que esse vídeo e o canal tem o apoio da KTO, deu seu palpite na KTO. E quero lembrar também que aqui no link tem a descrição, aqui na descrição tem o link para a KTO, tem um QR Code na sua tela, mas tem uma outra coisa, você pode assistir jogos da Liga dos Campeões no Allplay. Sim, senhor. Com todas as melhores condições. Você que já tem o Allplay, você pode dar um upgrade no seu Allplay e você vai poder assistir jogos, por exemplo, como o do Real Madrid, que joga nessa quarta-feira contra o Arsenal. Tem o link na descrição aqui para você assinar o Allplay. Não tem só Paulistão, não. Tem Liga dos Campeões lá, tem Libertadores, tem coisas legais lá no Allplay. Assine aí, tá bonito. Agora, ontem... Deixa eu só te dar o árbitro antes. É verdade. Você gosta sempre de saber. O árbitro é o David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Não é um árbitro muito experiente, mas um dos árbitros que no Brasileiro, ano passado, na parte final, se destacou por ser um dos que deixava o jogo rolar, lembra? Sei. Revelação. Esse cara é um desses caras. Ele se destacou na reta final do Brasileiro do ano passado, é o árbitro do Botafogo e São Paulo. O jogo no Newton Santos, é importante, hein? 18h30, um horário bem estranho para uma quarta-feira. 18h30, a live aqui é 20h30, portanto, porque o Botafogo vai ter show no Newton Santos no dia seguinte, então tem que desmontar o palco do jogo logo depois para montar. Bora falar sobre São Paulo. São Paulo enfrenta hoje o Botafogo, né, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é às 6h30, tá? Horário diferente ali, tudo por conta do pedido do Botafogo.
para antecipar o jogo. Esse jogo estava marcado para quinta, mas voltou agora para quarta-feira, justamente para que o Botafogo pudesse disponibilizar antes o seu estádio para o show que vai acontecer lá no fim de semana no Rio de Janeiro. Para essa partida, o Zubeldia tem algumas questões a serem resolvidas no seu time titular e a gente vai entender aqui alguns cenários do que ele testou ali no 11 contra 11 que ele normalmente faz no último dia de preparação da equipe. A gente vai destrinchar aqui um pouquinho e a gente vai bater um papo maneiro. Acho que a principal questão, além das questões físicas que serão avaliadas até a proximidade do confronto, vai ver como é que está a situação do Alisson, que acabou descansando, então deve, de fato, começar como titular, como é que está o quadro clínico ali do Ferreirinha, ele respondeu bem ali, né, nessa semana na reapresentação, aparentemente aquele desgaste que ele já estava sentindo já diminuiu um pouco, então as questões físicas não serão tão grandes assim. As dúvidas estão principalmente na questão do sistema de jogo, até porque o Zubeldia vai avaliar horas antes da partida se o Arboleda vai ter condições de começar a partida. A expectativa é que sim, ele viajou, está com a delegação e aí deve começar a partida como titular. E aí a gente vai entrar num ponto que é importante. A dúvida principal, caso se confirme o Arboleda no time titular, seria Luciano ou Cedric. Sim, o Zubeldia testou algumas variações com um e com o outro. Teve uma também com o Matheus Alves, mas acredito essa ser um pouco mais difícil de ser concretizada, tá? Teve outra também com o Bobadilla, entrando ali fazendo 3 zagueiros e 3 volantes, algo parecido com o que ele fez contra o Sport, mas também Bobadilla não entrou lá, mil maravilhas contra o Cruzeiro, a ponto de ganhar o espaço. Acredito que não vai ser esse ponto. Mas por quê? Com o Luciano você ficaria naquele 4-2-4 com o Ferrarese fazendo a lateral direita. Já sem o Luciano e a entrada do Cedric, você jogaria no 3-5-2 tradicional ali com o Cedric e Enzo Dias sendo seus alas. Então foram esses os testes que o Zubeldia fez e essas são as dúvidas para essa escalação. Então a gente tem ali uma escalação base com Rafael no gol, aí a linha defensiva Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Ferrarese volta depois de não ter jogado contra o Botafogo, contra o Cruzeiro no fim de semana. E aí Cedric ou Luciano, mas vamos de Cedric aqui, Alisson, Marcos Antônio, Enzo Dias e Lucas Ferreira, e Ferreirinha e Jonathan Calleri, que volta agora cumprindo suspensão e estará disponível para enfrentar o Botafogo. Então, esse é mais ou menos o esboço, o que o Zubeldia testou e variou para essa partida. Quero muito ouvir a sua opinião sobre qual que seria a melhor alternativa aí para esse confronto, se de fato a ida do Luciano para o banco com os 3 zagueiros ali impostos, ou se você iria com o Luciano para a equipe titular contra o Botafogo. Fala um pouquinho mais